A Bíblia, irmãos, ela é cheia de linguagem metafórica e simbolismo, como nós acabamos de ler. Dependendo da tradução, você compreende bem no ato da leitura. Mas como essa minha, ela às vezes dificulta um pouco. Por isso que é necessário recorrer aos estudiosos da palavra de Deus, ter um dicionário, para ter o discernimento correto daquilo que o Senhor quer nos falar. Portanto, percebam a minha responsabilidade, porque a Bíblia diz que sobre os falsos profetas, aqueles que anunciam de forma vergonhosa, mentirosa, a palavra dele, sobre esses tais virão grande condenação. Mas por outro lado, querido, se hoje eu estiver aqui lendo a verdade do Senhor para as nossas vidas, aí o problema não vai ser mais Deus comigo, mas será Deus com você, que não irá aceitar as palavras dele. Porque eu posso falar alguma coisa que você não entenda, eu posso falar algo aqui que você não aceite, que você vá divergir de mim, mas você rejeitar uma palavra do Senhor, a palavra de Deus, aí já são outros 500. É por isso que no momento que a palavra está sendo exposta, se faz necessário você ter reverência, saber o que aquele que está à frente falando, se fala a verdade ou não. Precisamos ter muito cuidado. Cuidado para quem você empresta os seus ouvidos. É a sua vida que está em risco, é ela que está em jogo, é a sua vida. Ao escrever para a igreja de Filadélfia, Jesus se descreve como alguém que detém a chave de Davi, como quem era capaz de abrir portas fechadas e fechar portas abertas. Assim, ele podia dizer à igreja em Filadélfia: eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. O pastor G.K. Bailey diz o seguinte: todas as cartas às igrejas tratam de maneira geral da questão do testemunho de vida em favor de Cristo e em meio a uma cultura pagã. Nosso testemunho é independente da cultura que nós vivemos, ou nós somos baseados por esta palavra, pela Bíblia Sagrada, ou nós não somos cristãos. Talvez isso seja destacado na carta a Filadélfia, por causa da sua localização estratégica. Filadélfia era uma cidade privilegiada. Ela tinha portas para vários lugares, e por essas portas corria o seu comércio. Era uma cidade onde as pessoas procuravam para comercializar, era uma cidade onde as pessoas procuravam abastecer os seus comércios e ali viver de forma bastarda. A porta estava escancarada, ainda que a igreja fosse comparativamente fraca, precisava atravessar a porta com ousadia, levando o Evangelho da salvação. Filadélfia, a igreja em Filadélfia era uma igreja íntegra, uma postura que a igreja de Laodiceia, que é a próxima carta que nós vamos ver, não foi e não teve. É impressionante, queridos, como o fator financeiro atormenta todos nós. Como o fator financeiro nos deixa meio fraco. Como disse o pastor, o economista Delfim Neto, a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. A situação que a igreja de Filadélfia enfrentava
ela se repete até nos dias de hoje. Nós sentimos isso na pele. Nós vivemos essa necessidade como igreja pequena. Porque, irmãos, não é difícil a pessoa ir à igreja. Não é difícil a pessoa fazer um curso teológico. Não é difícil a pessoa fazer uma missão evangelística dentro da cidade. Porque o difícil mesmo, irmãos, é ser fiel a Jesus. Viver uma vida em que o evangelho não seja envergonhado por mim e por você. Jesus Cristo está falando de uma igreja com pouca força, mas que não negou o seu nome. Porque uma igreja com pouca força aparentemente representa uma igreja com poucos membros. E uma igreja com poucos membros, isso vai reverberar na sua receita como pouca também. Por meio, vez por outra, as igrejas pequenas ficam com as mãos atadas para fazer algum tipo de evangelismo na sua própria rua. Essas mesmas igrejas ficam meio que com as mãos atadas para ajudar um membro com a sua necessidade. Mas ele nunca pode estar de mãos atadas para anunciar esse evangelho. Porque é muito mais que a fome, muito mais que a necessidade física, a necessidade de ter o caráter mudado pela palavra de Deus. Infelizmente, isso poucos têm dado esse testemunho. Infelizmente, para a vergonha do nosso cristianismo brasileiro. Mas precisamos ter muito cuidado com a nossa conduta e com o nosso caráter. Dr. Shedd, em uma das suas muitas mensagens, ele faz uma pergunta à igreja: por que Davi era suscetível ao pecado? Por que Davi, irmão, era sujeito aos erros? A igreja ficou assim calada por alguns segundos. Dr. Shedd rompe a barreira do silêncio e diz: porque Davi era muito abençoado por Deus. E quando você é abençoado, mais o inimigo tem sede contra a sua vida. Ele quer lhe prostrar. Ele quer lhe ver desanimado. Ele quer que você fixe seus olhos nas bênçãos terrenas. Porque bênçãos terrenas, irmãos, implica em privilégios. Mas nós não podemos descartar as responsabilidades que um cristão tem. Assim é toda e qualquer igreja do Senhor, com a grande responsabilidade de zelar pela palavra essa que salva. Os cristãos de Filadélfia estavam sob pressão, uma pressão social, uma pressão moral e a pressão espiritual. Por causa, irmãos, de algumas pessoas que faziam parte de uma seita, e Jesus chama essa seita de sinagoga de Satanás. Alguns judeus dessa seita tinham conhecimento dos escritos que testificava que Cristo testificava de Cristo, e mesmo tendo acesso a essa verdade acerca do Deus justo, do Deus que salva, esses judeus preferiam intencionalmente negá-la. Assim, cometiam blasfêmia, apostasia. Por isso, enquanto os judeus
eram identificados como fiéis espirituais, filhos de Abraão, os judeus em Filadélfia foram associados a Satanás, falsos homens e agente do próprio Satanás. Portanto, nós vamos conhecer alguns ensinamentos e algumas verdades que o Senhor preparou para nós por meio dessa carta, endereçada à igreja de Filadélfia, mas também endereçada às igrejas nos dias de hoje. A princípio, irmãos, eu não sei se você reparou no tema da mensagem de hoje, quando o pastor colocou no grupo, parece que o tema não tem nada a ver com a nossa mensagem. Só Deus faz resgate das almas perdidas. Foi proposital esse título porque é uma resposta às seitas heresias nos dias de hoje, que ainda costumeiramente negam o nome do Senhor como sendo Deus. Essa seita sinagoga de Satanás fizeram um concílio à sua época, e nesse concílio colocaram 18 orações, e a 12ª oração, aliás, essas orações receberam o título de as 18 bênçãos da Amidá. As 18 bênçãos da Amidá. A 12ª oração diz assim: oração contra caluniadores, e para os caluniadores não haja esperança, e vamos ver todos morrer em maldades como no momento. Deixe todos os seus inimigos ser rapidamente cortados, e arrancar o domínio de arrogância e de esmagamento, abatida e humilde. Rapidamente, em nossos dias, bendito és tu, ó Eterno, que quebra os inimigos e humilhas os arrogantes. Sabe para quem serviu essa 12ª oração? Para os cristãos. Os judeus que se convertiam, ele era expulso da sinagoga e era perseguido, ou largava o cristianismo, ou mudava de cidade. Estudiosos entendem que Filadélfia significa amor fraterno em relação a um homem que tinha o nome de Átalo Filadélfio. Na história desse Átalo Filadélfio é recorrente a história de que ele amava muito o seu irmão. Por isso que Filadélfia significa amor fraterno. Ele é explícito na história de Átalo o amor que ele tinha pelo seu irmão mais novo. Daí esse nome de Filadélfia, mas Filadélfia mudou ao longo do tempo por vários nomes. Quem dominava, quem ditava as regras, o governador de Filadélfia, cada um colocava o nome dela, a sua maneira, ao seu gosto. Apesar de ter um solo muito fértil, a cidade de Filadélfia, uma cidade abençoada olhando para a agricultura, onde tinha sua vasta produção de uvas, o cultivo de uvas fazia a produção de um vinho muito especial e muito adquirido naquela época. Mas essa cidade, irmãos, apesar de tudo isso, vez por outra ela estava sendo abalada por terremotos, e os muros da cidade viviam rachados por muitos e muitos dias. Com a famosa plantação de uva, um dos deuses gregos, Dionísio, se colocava como seu padroeiro. Portanto, era uma cidade onde tinha várias religiões, era uma cidade politeísta. A luta desses irmãos de Filadélfia era grande, irmãos. A opressão era ferrenha. Eles não tinham sossego, eles não tinham paz. Jesus escreve ao pastor da igreja em Filadélfia, destacando
três características importantes com respeito ao seu caráter, à sua essência e aos seus atributos. Parece-me que Deus quer se mostrar, não é? Quem não conhece o nosso Deus, acha que Ele quer fazer uma autopropaganda sua. Mas perceba bem, o contexto histórico de Filadélfia, dos filadelfianos, os irmãos crentes dessa cidade, eles eram perseguidos, eles eram desafiados todos os dias a largar o cristianismo, a largar a sua fé no Senhor Jesus. Deus intervém se colocando como Deus, como vai citar o verso 7, um Deus que é santo, um Deus que tem a chave que abre portas fechadas e que fecha portas abertas. Nesse momento é muito importante Deus se colocar como: eu estou com vocês. Não temam o opressor, não temam o inimigo, vocês são poucos. Eu sou o Deus que cuido de vocês. Não abram mão dessa verdade que vocês têm revelado todos os dias. Não se preocupe com os inimigos. Eles não podem fazer muita coisa. Amém. Jesus se identifica como santo para a sua igreja. Verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o Deus que não se contamina com os males desse mundo, sendo ele separado de qualquer natureza pecaminosa. Ele é inigualável, ele é singular. Nós estamos falando do Criador do universo, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Havendo uma infinita distância entre Deus e o homem em termos de santidade. A Bíblia relata em Marcos 1,7 que até os demônios conhecem e sabem da santidade de Deus. Quando o homem endemoniado se depara com o próprio Jesus, ele diz assim para Jesus: se o Senhor quer me matar, me destruir, eu bem sei que tu és o Santo de Deus. Os anjos também reconhecem, e Isaías descreve isso, Isaías 6,3. Os anjos, aliás, gritam: Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Não só os homens reconhecem que Deus é santo. O céu, a terra, o inferno sabe que o nosso Deus é santo. Amém. Porque até eles estremecem de medo. Guarda essa palavra. A segunda característica desse Deus, que ele se auto-revela como para fortalecer os nossos irmãos que estavam sendo pressionados. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro. Essa característica de Deus, nós sabemos, porque ele se auto-revela nas Escrituras. Ele continua dizendo essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, o oposto de uma imitação. Aquilo que é verdadeiro, ele nunca será falso, porque ele relata na sua palavra: surgirão falsos cristos, surgirão falsos profetas, mas eu sou o verdadeiro. Cristo, ele é fiel e genuíno em sua essência. Logo, tudo aquilo que o envolve é igualmente verdadeiro, queridos. Essa verdade é lida nas Escrituras Sagradas. João capítulo 3 e verso 33 diz assim:
Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, critica que Deus é verdadeiro. João também, na sua primeira epístola, capítulo 5, verso 20, diz assim: primeira epístola de João, capítulo 5 e verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A Bíblia testifica desse Deus, a sua essência de ser um Deus verdadeiro. Nele não há nenhuma mentira, não há nenhuma ilusão, não há falsidade, pois além de ser o caminho e a vida, João vai relatar que ele é o caminho, a verdade e a vida. Estamos diante, portanto, de um Deus, estamos diante de Cristo, estamos diante do Messias, estamos diante de Jesus, que é a verdade encarnada. Tudo aquilo que sabemos e que as Escrituras nos diz é legitimamente verdadeiro. O pastor C.S. Lewis, citando essa essência, essa característica de Jesus, ele diz: não se encontrou 1 milímetro de conduta errada no Senhor. Não foi encontrado, diz C.S. Lewis, 1 milímetro de conduta ou de conduta errada no Senhor. A terceira característica, ainda no verso 7, diz a respeito: Jesus é aquele que tem o controle sobre a casa real davídica, isto é, sobre o reino messiânico. Verso 7: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. A chave, irmãos, é um dos símbolos, ou um simbolismo, presente nas Escrituras, sobre a representação do poder e da autoridade. Poder e autoridade que apenas Jesus tem de abrir a porta do reino messiânico aos homens perdidos e cativos a esse mundo maligno. Portanto, essa palavra de ter a chave em seu poder é o Deus que teve o véu rasgado, onde as pessoas têm acesso a Ele, para que diante dele se converta todo aquele que nele crê. Só Jesus pode conceder acesso ao reino de Deus. A igreja reconhece isso quando anuncia o evangelho da salvação ao mundo. Jesus também, irmãos, destaca pontos positivos da igreja em Filadélfia. O primeiro ponto positivo da igreja em Filadélfia, verso 8: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Amém. Glória Cristo concede à igreja em Filadélfia uma grande, irmãos, oportunidade para a proclamação do evangelho. A porta escancarada era o viés que eles precisavam em Filadélfia. É o viés que nós precisamos de hoje, nos dias de hoje, para proclamar esse evangelho. Porque existe lugar que homens naturais não podem entrar para falar desse amor. Mas o homem, por meio do Espírito Santo, ele rompe cadeias, despedaçam cadeados, porque não existe porta que essa chave não abre. Aleluia. Comentando esse verso, Simon Kistemaker, um pastor presbiteriano, Amém. ele disse que Deus abre a porta que ninguém é capaz de fechar, de modo que as pessoas podem ter acesso
a sua presença, o véu se rasgou. Glória a Deus. Aleluia. Sempre que ele abre portas para seus obreiros, ele abençoa a obra deles, que consiste em apresentar o Evangelho para a conversão de pessoas, e essas pessoas abraçam a fé em Cristo. Jesus estava dizendo àquele pequeno grupo de fiéis em Filadélfia: não temas os inimigos, a porta a quem abriu foi eu. Oh, glória. Não temas, Aleluia. confie em mim, Glória a Deus. confie em mim. A porta quem abriu foi eu. O segundo ponto positivo que o Senhor destaca nessa igreja, que serve de exemplo para nós, ele diz: conheço que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. Conheço que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. Amém. Jesus, irmãos, conhecendo a igreja em Filadélfia, ele então a estimula dizendo: não negou meu nome, nem mesmo tendo pouca força. Aos olhos dos judeus locais, os cristãos em Filadélfia eram tão insignificantes, irmãos, que nem mesmo eram considerados como uma ameaça, por ser numericamente pequena. Eles eram pequenos em números, talvez não exercesse com muita facilidade e com muita influência a proclamação do Evangelho. Mesmo sendo fiéis, se sentiram fracos, irmãos, meio que incapazes de cumprir essa ordem do Senhor. Mas preste atenção: fraqueza nem sempre sugere pecado. Vez por outra nós ouvimos isso nas igrejas e algumas mensagens: o irmão está fraco na fé, vigie, irmãos, isso é pecado. O irmão, eu vi fazendo uma coisa ali, irmão, vigie. Vigie enquanto é tempo. Jesus não considera esta igreja por nenhum erro. Jesus, ao ler e reconhecer a vida desses homens, esse pequeno grupo, Jesus, irmãos, não enxerga e não anuncia nenhum erro da parte desses homens. Mas quando reconhecemos as nossas próprias limitações e fraquezas, devemos confiar mais em Deus e depender muito mais da sua força. Como escreve o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Os fiéis em Filadélfia teriam sua vitória pela força e pelo braço forte do Senhor Jesus. Amém. Lucas também faz uma menção muito importante para o nosso contexto de hoje. Lucas, no capítulo 12 e verso 32, diz assim: não temas, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Se alegre, igreja. Glória a Deus. Se alegre. Aleluia. Agradou ao Deus soberano, o Deus que é santo, o Deus que é verdadeiro, fazer com que nós fizéssemos e fazeremos parte do seu reino celestial. Estaremos com Ele, estaremos na presença desse Deus maravilhoso. A igreja tem suas limitações, mas só depende de Deus. Um Deus que é ilimitado, um Deus que é infinito. A confiança, irmãos, é ato de fé, e a fé dispensa qualquer tipo de raciocínio, diz Drummond de Andrade. A fé, a confiança, é ato de fé, e se relacionando à fé, dispensa, irmãos, qualquer raciocínio. Deixe de queimar os seus neurônios, confie. Deixe de queimar os seus neurônios, deixe de perder noites de sono. Expulse aquela que está tirando o seu sono, a insônia.
Confie nele. Fé é isso, irmãos. É confiar que Deus age em prol da sua igreja. O terceiro ponto positivo que o Senhor destaca da igreja em Filadélfia, dos nossos irmãos crentes do passado: reconheça tuas obras, eis que tenho posto de ti uma porta, e aqui ninguém pode fechar, que tem poucas forças, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apesar de suas limitações, a igreja de Filadélfia se mantinha fiel às Sagradas Escrituras e à convicção de que Deus que salva. É Deus que se revela para todo aquele pecado, ou todo aquele pecador. Jesus destaca esse caráter, irmãos, admirável dessa igreja, mesmo em meio a muitas perseguições promovidas pelos judaizantes da época, demonstrando-se fidelidade a Cristo. Havia perseguição, havia rejeição, havia pessoas sendo expulsas, mas as pessoas se mantinham fiéis a Deus. Cristo não foi negado por essa igreja. Cristo não deve ser negado por minha vida nem por sua vida. Se mantenha fiel às Sagradas Escrituras. Eles, irmãos, eles não eram fiéis a Cristo apenas quando a situação lhes eram favoráveis. Tudo em uma sintonia perfeita de regozijo, de paz e de alegria. Mas mesmo em situações angustiantes e de aflições, essa igreja de Filadélfia, eles se mostraram fiéis a Cristo, a exemplo do apóstolo Paulo. Nós sabemos que muito bem que o apóstolo Paulo, diante das suas muitas missões, ele foi um homem perseguido e encarcerado. O apóstolo Paulo também disse em 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 12 ao 17. 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 12 ao 17. Diz o apóstolo Paulo: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro ou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedido misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pelos séculos dos séculos, honra e glória. Como disse o apóstolo Tiago, o irmão de Jesus. No capítulo 1 de Tiago, e no verso 25 ele diz assim: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse será bem-aventurado no que realizar. Em meio a esses pontos positivos, Jesus faz promessas aos fiéis. Jesus, irmãos, Ele nos abençoa de tal forma
que essas bênçãos servem como um oxigênio para nos impulsionar a ir à frente. Porque Deus não abre mão do seu povo. Deus nos alimenta de tal forma por meio da sua palavra, que nós nos fortalecemos. Sabe, nós ficamos tão fortes, irmãos, que não há super-homem ou super-herói que se iguale a um servo do Deus Altíssimo. Porque o super-herói, ele tem a sua fraqueza. O super-homem, o homem de aço, tem a criptonita que o mata. O homem de ferro tem um coração frágil. Mas o homem que depende de Deus, não há nada que o destrua. Nunca se deixe se comparar a um super-herói. Você é muito mais do que isso. Deus é a sua fortaleza e a sua força. Não iguale Deus ou não reduza Deus aos terrenos. Ele é inigualável. Verso 9. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Havia uma congregação de falsos judeus, por meio do livro do acontecimentos históricos do Novo Testamento, o livro de Atos. Sabemos que as primeiras perseguições, irmãos, da igreja primitiva, tanto em Jerusalém como na Ásia, foram feitas por judeus. Os judeus que rejeitavam o Messias como Senhor e como Salvador. Essa igreja em Filadélfia sofreu por causa desses falsos judeus, os da sinagoga de Satanás. E Jesus trata os falsos de uma forma muito dura. É o próprio Senhor que chama esse povo de sinagoga, irmãos, de Satanás. Essa dura crítica é porque os falsos judeus não reconheciam Cristo como o Messias enviado pelo próprio Deus Yahvé, o Pai. E agindo assim, eles estavam mentindo quanto ao fato de que serem verdadeiros judeus, sendo, ao invés disto, disse Jesus, uma sinagoga, uma reunião de Satanás. A imagem que temos de Jesus, irmãos, é uma imagem domesticada. Sabe aquele Jesus cordeirinho, aquele homem mansinho, que é inofensivo às pessoas? Por vezes eu tenho esse entendimento, que o povo tem essa visão de que Jesus é um Jesus domesticado. A visão que nós temos de Jesus é que Jesus não fere. A visão que nós temos é que Jesus não pune. A visão que nós temos desse Jesus é que Ele não disciplina. Como se Ele, irmãos, só ama. Como se Jesus só amasse as pessoas. E o amar para nós, para o nosso entendimento, como se Ele passasse a mão na nossa cabeça, ou sobre a nossa cabeça, quando a gente peca. Sabe, você espera algo horrendo, aí vem Jesus, o domesticado, só alisar a nossa cabeça. Você prestou atenção no verso 9, o que nós lemos? Eis que farei de alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Quando Jesus diz no verso 9, irmãos, fará com que alguns da sinagoga de Satanás prostre-se aos seus pés, Jesus está trazendo, irmãos, a memória desse pequeno rebanho do seu povo para todos nós também, que o castigo que Jesus
fez cair sobre aqueles que escravizaram a Israel no passado, dizendo que os reis e rainhas iriam beijar os pés empoeirados do seu povo, como sinal de vergonha, como sinal de humilhação, como sinal de inferioridade para os reis e para as rainhas, sendo eles monarcas superiores. Os tais da época e os tais de hoje serão inferiores quando ao povo de Deus, o justo de Deus, se prostrarem, porque Deus assim o fará. Amém. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo. Paul Washer, citando esse verso, ele diz o seguinte: mesmo que Deus tenha que quebrar a rótula do seu joelho, você se dobrará. Mesmo que Deus tenha que quebrar a rótula do seu joelho, você vai se curvar. Porque assim ele disse, assim acontece. Amém. Assim ele disse, assim acontece. Jesus está dizendo, irmãos, em claro e bom som para todos nós: quem for fiel a mim irá participar do meu reinado de justiça, onde todo mal será banido. Quem for fiel à minha palavra, quem for fiel no testemunho, irá participar do meu reinado, onde tudo que se opõe, a Ele, tudo que se levanta contra mim, tudo que se levanta contra a minha justiça, tudo que se levanta contra a minha verdade, será banido, porque o meu reino é um reino de justiça, e vocês participarão comigo de tudo isso. Amém. É como a parábola do servo fiel em Mateus 25. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, venha e participe da alegria do seu Senhor. Nossa recompensa, irmãos, não é o céu. Eu escuto muita gente falando das ruas de ouro, das mansões celestiais, que não vai ter choro, que não vai ter doença, que não vai ter perseguição. O céu jamais seria um lugar perfeito, irmãos. O céu jamais seria um lugar pleno sem a presença de Jesus. Portanto, a nossa recompensa não é os céus, é o Deus da glória. Ele é a nossa recompensa. John Piper escreveu um livro que tem como título Deus é o Evangelho. Em um dos capítulos ele comenta que lá no céu você encontrará a sua família, encontrará amigos, haverá banquetes, haverá alegria plena, sossego, conforto, mas Jesus não está lá. E Piper faz uma pergunta: você se contentaria com esse céu? Não se apresse em responder, disse Piper. Você se contentaria com esse céu? E ele continua: deixe-me lembrar de uma coisa. Deixe-me te lembrar, igreja, de uma coisa. Os dons de Deus, como a vida eterna, perdão, justificação, entre outros, são importantes quando nos leva até Ele. Ele, Deus, faz tudo o que é preciso, até mesmo a morte de seu Filho na cruz do Calvário, para que possamos nos chegar a Ele. Diante dessa verdade,
Responda para você mesmo. Esse céu sem Jesus vale a pena? Se você disse que não, então não faça dessa terra o seu céu sem Jesus. Porque nós somos forasteiros aqui. A nossa passagem está por terminar. Falta muito pouco, gente. Amém. Falta muito pouco. Falta muito pouco. Aguente, filho. Não faça dessa terra o seu céu sem Deus. Sem o Senhor, sem o Salvador. Ele também faz outra promessa no verso 10. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Falei verso 10, não foi? Foi. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Jesus promete, irmãos, guardar a igreja durante o período da tribulação. Citando novamente o pastor John Piper, ele diz: se a fé vem pela palavra de Deus, ela se vai com a ausência da sua palavra. Pastor e escritor do John Piper diz: se a fé vem pela palavra de Deus, ela se vai com a ausência da sua palavra. Jesus declara que os que guardarem a sua palavra, Ele guardará na aprovação que há de vir sobre todo o mundo inteiro. O fato é que o mundo sempre, irmãos, rejeitou os ensinos de Cristo. A igreja, ela nunca teve paz na terra. A igreja nunca teve um dia de descanso. Talvez essa igreja hoje, a nossa igreja batista, teve um dia de descanso. Talvez, porque eu não conheço a sua vida. Eu não sei como você passou o dia de domingo. Mas as outras igrejas, em outras cidades, em outros estados e pelo mundo afora, estão sendo atribuladas pelos falsos, pelas seitas, pelos inimigos opressores. Sabe o que Deus diz? Isso faz parte da vida de todos, principalmente dos cristãos, daqueles que se dizem ser meu. São provações, irmãos. Muitos autores falam sobre a grande tribulação. Alguns são pré, outros são pró, outros estão, outros não estão. A questão não é essa. A questão é que a igreja, ela é sempre atribulada. A igreja não tem descanso. Os opressores estão batendo na porta todos os dias. Você é prova disso, eu sei muito bem. Eu não preciso conhecer a sua vida. Mas ser cristão no contexto de hoje também não é fácil. Não é fácil, irmãos. O fato é que o mundo sempre rejeitou os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, o Salvador. A proclamação do Evangelho que transforma criaturas vis, desprezíveis, sempre encontrou, irmãos, obstáculos, principalmente com as perseguições. Desde que as seitas, os falsos que frequentavam as sinagogas primitivas, como também aos nossos dias. Independente da natureza específica desta provação, Jesus promete proteção, mas não isenção do sofrimento aos fiéis em Filadélfia e aos fiéis contemporâneos, os do nosso dias. Pois o próprio Jesus diz em João 17,15:
Não peço que tires do mundo, Pai, mas que os livre do mal. O próprio Jesus declarando em João capítulo 17, verso 15, ele rogando a Deus: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos, irmãos, ter nossos propósitos bem definidos e o supremo desejo de viver na mais intensa comunhão com o nosso Deus. Como disse o salmista Davi no Salmo 27, verso 4: uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém. Terceira promessa que o Senhor Jesus faz a essa igreja, verso 11 e verso 12: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quando estamos em perigo, certamente o socorro, quando chega, nos causa um grande alívio. A vinda do Senhor será um alívio para todos nós, queridos. A verdade é: séculos vêm e séculos vão, enquanto a igreja continuar a orar: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não há evidência de quando ele virá, mas ele prometeu que ele vinha, e ele veio. Ele disse que morreria, ele morreu. Ele disse que ressuscitaria, ele ressuscitou. Ele prometeu que voltará. O que você acha que vai acontecer? Glória a Deus. Glória a Deus. Ele prometeu que voltará. Você tem dúvida? As colunas das cidades de Filadélfia, das estruturas, das construções, rachavam e caíram no terremoto na década de 70 depois de Cristo, algumas décadas antes do verdadeiro templo de Deus. Jamais serão destruídos, pois não são de pedra, são colunas vivas e firmes. Jesus fala de todos os vencedores fiéis. Jesus está falando da igreja de Filadélfia, mas Jesus está falando da minha pessoa e da sua pessoa. As colunas dos templos foram destruídas. As colunas dos templos de hoje podem ser destruídas, mas as colunas que estão firmes pela palavra de Deus, fiel a Cristo, as colunas vivas do Senhor, jamais serão destruídas. Aleluia. Jamais irão perecer. O povo de Deus são ao mesmo tempo pedras vivas e sacerdotes. O cristianismo brasileiro, irmãos, é uma vergonha para nós. O cristianismo brasileiro parece mais uma cultura sem Deus do que uma igreja que proclama o Evangelho. Porque homens e mulheres estão indo para essas igrejas procurar lá dentro o que homens estão procurando aqui fora. Nós não precisamos barganhar com Deus. Porque quando você for barganhar por Deus, eu quero lembrar uma frase que Isaías disse: que as nossas obras são como um trapo de imundície. Não barganhe com Deus. Porque o teu Deus, ele não é cego, ele não é surdo, e ele não é paralítico. E ninguém pode sustentar o braço operante do Senhor. A sua necessidade, meu irmão, Deus proverá. A minha necessidade, Deus proverá, segundo a sua justiça e a sua vontade. Amém.
Não barganhe com Deus. Sabe, não foi comigo, mas eu fiquei humilhado. Não foi comigo a cena na igreja, mas foi comigo a resposta. Por poucos anos de conversão, como todo novo convertido, fala até para as paredes de Jesus. Encontrei um conhecido das minhas andanças em Recife, e quando fui falar desse evangelho que me alcançou, que me tirou da sujeira desse mundo, ele riu da minha cara. Eu nunca mais consegui apagar da minha mente a risada que ele deu. Esse seu Deus eu já conheço. Minha irmã, um dia desse me apresentou, eu fui lá na igreja, na Cruz Cabugá. O pastor que estava falando aquele dia, ele leu uma bênção, rasgou a folha da Bíblia e disse assim para as pessoas: quanto é que você paga por essa bênção? Quanto é que você paga por essa bênção? Eu não consegui falar mais nada, eu saí vergonha. Porque o cristianismo brasileiro, ele parece mais uma cultura sem Deus do que uma igreja que conhece a verdade das Escrituras. E isso acontece todos os dias, irmãos. Todos os dias. Eu socorri um irmão que estava necessitado. Bateu na oficina, atendi, conversei com ele. Ele explicou que estava desempregado e que foi pedir ajuda à sua mãe e ela não tinha condição. Ela estava atribulada, os pais estavam separados, a mãe dele estava fazendo o possível para que o pai voltasse para casa. E sabe o que ela fez? Foi na Igreja Universal, dia de Macedo. O terreno que eles tinham, irmãos, ela deu para a igreja. Porque o pastor disse assim para ela: o que é que você tem de melhor para dar para Deus, para que o seu marido volte para a sua casa? Ela disse: eu tenho minha casinha que não posso dar, mas eu tenho um terreno lá no Conde, perto da praia. E assim ela fez, querendo seu marido de volta para casa, deu esse terreno. E assim me relata esse triste fato. Seu pai ainda estão separados. Sua mãe está necessitada e abalada. Não barganhe com Deus. Seja fiel no pouco que você tem, que isso agrada muito a Deus. Não barganhemos. E o que me choca é saber que existem homens, pastores, que têm medo de falar dessas seitas malignas que estão barganhando com a palavra de Deus, enriquecendo as custas de pobres, fiéis, miseráveis. Tomemos cuidado. Essa palavra pesa para o falso profeta, mas pesa também para aqueles que tampam os seus ouvidos para o entendimento
das Sagradas Escrituras. Tomemos muito cuidado. A cidade de Filadélfia era abalada por terremotos. A igreja era abalada por causa da perseguição, das perseguições da sinagoga de Satanás. Mas ao vencedor serão colunas do santuário de meu Deus, colunas inabaláveis, sólidas, firmes e irremovíveis. Isto é, irmãos, comunhão eterna com Deus. O povo de Deus receberá também o nome de Cristo. Jesus confessará abertamente aos nomes dos seus servos. Isso relata Mateus capítulo 10, verso 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus virá para salvar e resgatar. É importante ouvir sua mensagem e prestar bem atenção. Por fim, irmãos, algumas perguntas. Como identificar uma igreja boa, saudável? Seria a maior, a mais ativa, a mais conhecida, a rica? Certamente Jesus julga por critérios diferentes dos nossos. Ele pode ver uma igreja pobre ou fraca como uma congregação fiel, dedicada e perseverante. Ao invés de tentar impressionar os homens, devemos nos dedicar ao desenvolvimento do caráter que agrada ao Deus verdadeiro. Ao invés de tentar impressionar os homens, devemos nos dedicar ao desenvolvimento de caráter pessoal. Amém, Senhor. Que agrada a Deus. Você já pensou nisso? Quer agradar a Deus? Valorize o Evangelho. Não permita que nada além do Evangelho venha fazer você ser outra pessoa. Uma pessoa, ela pode ganhar R$1 milhão, mas ela nunca vai estar contente. O Washer, falando acerca da conversão, ele diz: eu posso lhe dar R$1 milhão, e você diz, que coisa boa, mas eu só vou ficar feliz mesmo se você me der esse par de sapatos velhos. E eu lhe pergunto, que felicidade é essa mais sobre R$1 milhão com um sapato velho? O que tem de tão importante esse sapato velho que vai lhe deixar muito mais feliz do que R$1 milhão? É o que estão fazendo com o Evangelho. O Evangelho é bom, mas tem algo muito melhor nessas igrejas para oferecer. Por isso que elas estão cheias, abarrotadas, porque há uma desconstrução da verdade de Deus. Não desconstrua a palavra de Deus, porque certamente você irá ser destruído. Não desfaça aquilo que Deus construiu, você irá pagar um alto preço. Amém, queridos? Amém. Que Deus abençoe e continue derramando graça sobre as nossas vidas, porque os dias são maus, mas a alegria do Senhor é a nossa força.